lá falar aqui um pouco sobre mais médicos, né? Uma temática muito importante que agora houveram novidades, então eu vou comentar um pouco sobre isso. Como ainda não falei do programa Mais Médicos, falar aqui só alguns comentários breves, né? Todo mundo sabe que o programa Mais Médicos foi criado pelo governo federal, então trouxe, né, médicos cubanos para o Brasil para prestar seus serviços, né, em áreas que não tinham médicos, né, em áreas que faltavam médicos, né. No Brasil há um déficit de médicos, né, em vários locais tem uma quantidade pequena de médicos, então é necessário esse tipo de programa. E tem áreas, por exemplo, que muitos médicos não vão, né? Abrem-se vagas para alguns locais e esses médicos não vão. E por isso sempre foi necessário, né, que houvesse essa vinda de médicos cubanos para o Brasil. Outra coisa muito importante de salientar é que esses médicos cubanos, ao contrário do que algumas pessoas pensam, são extremamente bem qualificados. Extremamente bem qualificados, né? A educação em Cuba é uma educação excelente, né? Inclusive, médicos dos Estados Unidos vão para lá para estudar também lá, fazer alguns cursos lá, né? Receber instruções desses médicos cubanos também. Então é uma educação de excelência, né? Então, Bolsonaro, na sua arrogância e na sua ignorância, fez ataques covardes e ataques infundados ao governo de Cuba, né, ao regime cubano e tal, naquelas besteiras baseadas em preconceitos, baseados no seu guru, Olavo de Carvalho, que é um imbecil, né, e falou, por exemplo, que os médicos cubanos eram escravos e tal do regime, por causa que ele não entende a lógica que é lá. Vou só explicar um pouquinho para vocês ficarem cientes, né, para quem ainda não entendeu como é que funciona. Bom, lá em Cuba, né, é um país que tem aspirações socialistas, as pessoas têm acesso à educação, à saúde, à segurança, as três áreas principalmente, áreas principais do governo, têm um acesso democrático a essas áreas, têm um acesso amplo, fácil e de qualidade, né? São três áreas que funcionam muito bem. Inclusive, há algum tempo atrás, foi até interessante que um liberal, né, foi criticar o governo cubano e foi dizer que um liberal famoso, eu não estou lembrado o nome dele, depois eu falo para vocês, peço desculpas por não lembrar, mas ele disse que só tem três coisas que funcionam muito bem em Cuba, que é a educação, a saúde e a segurança, né? Muita gente brincou e disse, pô, então tá muito melhor do que aqui da gente, né? Que aqui essas áreas não funcionam ainda muito bem, né? Então ainda realmente a gente nessas áreas a gente ainda está distante de Cuba, né? Porque são áreas que são prioridades desse governo. E é bom lembrar algumas coisas que a gente fala às vezes sobre Cuba, fugindo um pouco do assunto, mas vou voltar daqui a pouco. Falam-se que lá é um país, não é um país tão bom, não sei o que, mas elas esquecem algumas coisas. Em primeiro lugar, né? Cuba tem ali um índice de desenvolvimento humano, DDH, mais ou menos parecido com o do Brasil. Porque como eu acabei de dizer, essas três áreas são boas, mas tem outras áreas que não são tão boas, né? Afinal, Cuba é um país que sofre de embargos econômicos. O país vem se abrindo agora, nesses últimos anos, e a tendência é que melhore também nesse sentido, né? Porque o mundo todo é capitalista, não dá para você ter um país socialista, totalmente socialista, né? Primeiro que eles não são totalmente socialistas, né? É importante frisar isso. Tem aspirações socialistas, mas não são socialistas. Posso explicar isso também, mas vamos lá. Importante que eles se abram, né? Porque o mundo todo é capitalista, o mundo todo comercializa, né? Entre si, então não dá para você ser totalmente fechado. Então, eles estão certos, é uma necessidade do país de se abrir, né, ao mundo. E conseguiram fazer isso nesses últimos anos, né?
Então, assim, Cuba, mesmo sendo um país muito mais fechado do que o Brasil, e mesmo sendo um país com esses embargos, né, que sofria bastante, Cuba, ainda assim, que desde a época do fim da União Soviética não recebe, né, ajuda, porque antes recebia ajuda da União Soviética, esses países, né? A União Soviética, ela tinha um regime, né, de, de dominação também, né, assim como tem os Estados Unidos, que tinha um regime em que eles tinham uma espécie de um imperialismo, né, que eles tinham também, assim como tinha e tem ainda em parte, não, talvez não tanto como antes, mas ainda tem essa influência grande sobre um território, principalmente sobre a América, né? Tem os Estados Unidos, né? Na época, a União Soviética tinha também isso e dizem que financiava, né? Provavelmente ajudava, né? O regime cubano, né? Por ser um parceiro, era um parceiro comercial, né? Por aderir ao regime, né, socialista em parte. Bom, o regime cubano na verdade não é socialista pelo seguinte: o socialismo ele exige uma coisa que nenhum país tem, né? Que é o controle total dos meios de produção por parte do Estado, né? Para socialização dos meios de produção. Então, assim, não existem essas empresas privadas dentro da ideia do socialismo, né? Não existe. O Estado ele se apodera de todas essas, né, para poder socializar aqueles meios e para poder ter um controle rígido dos preços, da produção e tudo. Então, o regime cubano não é um regime socialista, né? Não existe o socialismo dentro do regime cubano. O sistema mais parecido com o socialismo que existiu foi de fato na União Soviética. Da União Soviética, alguém dizer que é socialista, até que eu acho que dá para dizer que é mesmo, que era socialista. Então foi o único país que teve o socialismo mesmo, de verdade, foi a União Soviética, né? Esses outros países até têm uma aspiração, mas não conseguiram implantar, porque é bem complicado, né? Mexe com o interesse econômico de vários empresários que tem ali, então eles tiveram que fazer uma série de acordos para poder manter um regime ali que parecesse com o socialismo, mas que não fosse um socialismo de fato. Ainda assim, dentro das possibilidades de Cuba, eles vivem até bem, né? Apesar da pobreza e tal, tem uma série de problemas o país. Não estou dizendo que o país é mil maravilhas. Eu estou dizendo dentro das condições econômicas, né, que vive o país. É um país que tem ali um certo índice de qualidade de vida bacana, né? Razoável, né? Não dá para comparar economicamente o Brasil com Cuba. O Brasil ele tem uma força industrial muito maior, né? Uma diversificação maior de produtos, tem uma indústria bem mais forte, né? Então não dá para comparar, não, é uma comparação indevida, né? Então mesmo com essa comparação assim, eles têm índices de desenvolvimento humano ali próximos do Brasil.